executivo do MGPDI, que é o modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação, gestão da inovação nas organizações, né? E eu sou moderador desses encontros MGPDI, desses seminários do webinars do MGPDI. Esse aí é o 11º do ano. Nós realizamos, agora vai ser o 11º, estamos no mês de novembro, mensalmente, esses webinars, né? Sempre com foco num processo do MGPDI ou outros focos, como é o caso de hoje. O webinar de hoje é um webinar especial. Nós vamos falar de um caso de sucesso, a implementação e avaliação. Nós vamos ouvir e participar aí durante 1 hora de uma apresentação e perguntas e respostas sobre implementação e avaliação do MGPDI, do perfil 1 do MGPDI, na empresa Incorp Digital, né? Um caso de sucesso, né? É um caso de sucesso que nós temos aqui, né? Nós vamos ter essa apresentação de hoje feita inicialmente pelo Alisson Mann, que é cofundador e diretor de negócios da Incorp Digital e também da TECAM, Tecnologia da Informação Limitada, e também da Meu Resíduos Soluções Tecnológicas Limitada. O Alisson Mann é tecnólogo em processamento de dados, é bacharel em administração de empresa, desenvolvedor e analista de sistemas há 25 anos. Ele começará a apresentação e depois passará o bastão para o Fernando Fernando José Stank. O Fernando é o head de inovação na Incorp Digital, ele é mestre em administração, é bacharel em administração e MBA em TI, com foco em aplicação orientada por processo de negócio, né? Eles vão compartilhar conosco esse caso de sucesso deles, né? A dinâmica nós temos essa introdução, não gasto nem 5 minutos, e depois eu tenho 20 minutos no total, entre introdução, conclusão e perguntas e respostas. Daí eu vou passar para o Alisson, que vai passar para o Fernando. Quando concluir a apresentação, cada um deles tem os dois têm no total 40 minutos para apresentar, somando o tempo dos dois. E depois a gente entra, no meu tempo, perguntas e respostas. Vocês, se tiverem perguntas, coloquem no chat, vão colocando no chat na medida que tem as perguntas. Quando entrar nessa etapa, nessa sessão de perguntas e respostas, eu leio para eles e eles respondem. E eu tenho também algumas outras perguntas e respostas aí que eu posso fazer para eles. Daí a gente, ainda dentro do meu tempo lá, vamos para a conclusão, que é a fase final, é a etapa final do nosso webinar. Então, nós, repetindo aí, em princípio, começamos às 17 e pretendemos terminar às 18 horas, assim, just in time, ou perto daí. Eu vou passar logo, assim, em seguida, a palavra para o Alisson, né, mano? E para eles começarem a apresentação desse caso de sucesso. Alisson, por favor. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação compartilhar, então, com vocês a nossa experiência na implementação e certificação do MGPDI. Primeiramente, até gostaria de agradecer aqui, Val, a você, a sua equipe, né, por toda a preparação do webinar, o pessoal muito engajado aí na preparação do webinar para que tudo aconteça
de forma adequada. E também um agradecimento especial a Rosane, Antonioni, né, por nos oportunizar essa experiência de trabalhar, né, dentro da Incorp, essa questão do modelo de gestão, né, de pesquisa e inovação. Tá? Meu nome é Alisson, que nem o Val comentou, sou cofundador, né, e um dos idealizadores da Incorp Digital, e que é uma holding, tá? Fernando, se tu quiser, por favor, compartilhar aí a nossa apresentação. Então, a Incorp Digital é uma holding de participações de soluções digitais, que nós criamos em 2022, é interessante também depois no desenrolar ali da fala do Fernando, a gente tem muito dentro da nossa empresa a questão do pivotar, né? A gente acabou pivotando aí a nossa certificação no momento da certificação, e depois talvez o Fernando vai contar melhor isso, eu não vou dar esse spoiler aqui. Então, nós criamos a Incorp Digital em 2022 para expandir os nossos negócios de forma estruturada, né, criando spin-offs, projetos internos e investimentos em startups. Tá? Essa estruturação ela veio muito em virtude de investimentos que nós temos feitos em startups, realizados através de parcerias com outras empresas, outros negócios e investimentos com um capital próprio. Aqui no próximo slide a gente pode ver aí todo o nosso portfólio de startups. Se o Fernando puder passar para o próximo slide, por favor. Hoje a gente conta com cerca de 60 profissionais, tá, pessoal? A gente está sediado no Parque Tecnológico de Santa Cruz do Sul, o Tecnonisp, desde 2018. E nós somos residentes também no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Acho que deve ter algumas pessoas de Porto Alegre aí. E atrelados ao Hub de Inovação do Conexo, em Caxias do Sul. Bom, nós somos um grupo que tem uma estrutura horizontal e ágil, e geramos muitos resultados, né, para os nossos clientes através das nossas startups, e a liberdade que a gente tem, né, dos nossos colaboradores em exercer suas atividades. E esse é um ponto dessa questão de ser uma empresa com uma estrutura horizontal que muito ágil. O Fernando vai apresentar no decorrer da apresentação dele ali nosso ferramental de como nós conseguimos aí toda essa agilidade e também o desafio que foi implementar, né, esse modelo de gestão dentro da nossa estrutura e teve algumas adequações. Então, por isso, agradeço de novo a Rosane e o Fernando pela paciência aí que tiveram nos vai e vem para conseguir isso aí, tá? Nós temos uma relação de longa data aí com a SoftSul, e o problema do MGPDI, olha só, ele foi nos apresentado em um evento, um workshop em parceria com a TI Vales. A TI Vales é a Associação de Tecnologia aqui da região dos Vales e o Par de Taquari. Então, foi nos apresentado em 2018, novembro de 2018, não, se eu não me engano, já estão celebrando aí 4 anos já desse workshop, onde foi apresentado aí para as empresas da TI Vales o MGPDI. E nós entendemos ali naquele momento que a gente poderia dar um passo a mais na nossa gestão, porque como a gente trabalha com muitas startups e desenvolvimento, e hoje a gente pode ver aí que a gente está com vários negócios oriundos de ideias de clientes, oriundos de ideias internas, nós precisava medir isso de alguma forma. E aí veio essa questão do MGPDI e a gente entendeu que talvez ali nós poderíamos avançar mais e ter mais indicadores, né? Pelo menos era o que o PowerPoint lá da Rosane apresentava, e a gente entendeu que isso é importante. Começamos, então, em 2009, né? Então, a gente tem uma timeline aí no próximo slide, aí, se o Fernando puder passar o próximo slide. A nossa timeline do MGPDI, onde em 2019 a gente começou esse processo. 2020, né, nós tivemos aí a questão da pandemia, né, foi um susto aí para todo mundo, mas nós continuamos trabalhando, e aí, se não me engano, foi em março de 21, a gente teve a retomada do processo, porque foi onde nós contratamos aí o nosso head de inovação, que é o Fernando, que tem muita propriedade nessa parte de inovação, foi coordenador do Parque Tecnológico aqui, e com muito afinco aí ele teve incumbência, vou chamar assim, de fazer esse processo acontecer. Então, durante essa nossa apresentação,
Na verdade, ela vai ser a apresentação mais do Fernando do que minha. Eu estou aqui mais para, como sempre, dar o suporte para tudo que acontece aqui dentro da empresa, do grupo. Então, o Fernando vai passar um pouquinho como aconteceu, as práticas, produzimos muitos materiais, desenvolvemos um manual, isso tudo vai ser, assim, mostrado aqui de uma forma bem didática, para vocês também verem que isso é importante, toma tempo, né? Então a gente investiu o tempo, né? Investiu para fazer o programa, investiu o tempo dos nossos profissionais, engajamos todas as pessoas para entender o processo e foi bem desafiador aí, porque mexe um pouco com a cultura da empresa, né? A gente tem uma cultura muito ágil, com ferramentas ágeis, então no momento que começa a ter alguns controles, né? Então algumas pessoas às vezes não entendem por que tem isso, mas quando a gente começa a ter indicadores e validar projetos e demonstrar isso, a questão da transparência, começa a ficar mais evidente a importância disso aí, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Fernando, que é o nosso Head de Inovação, para passar um pouco para vocês aí de que forma a gente fez esse processo aí, né? E a certificação, né? Então, a certificação também foi legal porque foi um nível de excelência bem alto, assim, né? Nossa qualificação foi super alta, a gente ficou muito contente com todo o processo que aconteceu. Fernando, eu vou passar a palavra para ti, tá? Se tu precisar uma contribuição durante o processo, aí eu estou à disposição. Tem que ligar o áudio, Fernando. Tá no mudo aí, Fernando. Ligou agora? Agora foi. Então tá. Desculpa aí. Vamos lá de novo para... Tá aqui, tela cheia. Estão vendo a tela aí? Novamente? Sim. Então tá. Então, assim, agradecendo, como eu estava falando, né? Agradecer a Rosane aí pelo tempo aí que disponibilizou. Como o Alisson falou, foi um processo bastante longo e a gente tentou ao máximo ter ferramentas do nosso dia a dia aí. Então, eu vou estar conversando com vocês aí e mostrando que como a gente tem toda uma parte de gestão horizontal, onde a gente já tem uma parte bem colaborativa aqui na empresa, a gente precisava tornar isso bem prático para o pessoal também continuar tendo essa questão da cultura dos projetos de inovação, mas muito mais também que a gente não interferisse tanto no dia a dia do pessoal, né? Como vocês viram ali, a gente tem uma série de startups aí, né? A gente tem uma pequena área que a gente chama aqui de evolução de ideias, spin-offs de startups, né? Porque a gente está sempre evoluindo. Nessa caminhada aí, a gente acabou tendo mais uma empresa ali que o Alisson mostrou um pouquinho para vocês, que é o Flow, né? Que era um projeto que virou uma startup aí no meio do caminho da nossa certificação, né? Então, por isso que a gente acabou dando a virada de depois, agora, aos 45 do segundo tempo, a gente ter certificado em Corp, porque a gente tem todas as empresas abaixo dela, né? Então, a gente fez hoje a parte de processos executados, né, que é o perfil 1, então a gente trabalha com a parte de gestão da colaboração, a parte de gestão de ideias, indicadores, a parte de gestão da inovação, né, a parte de pesquisa e desenvolvimento e a parte de desenvolvimento de projetos mesmo. Então, a gente teve que adaptar, eu e a Rosane tivemos longas tardes de conversa, porque algumas coisas para nós é muito semelhante. Não está projetando a tela? Estava compartilhado. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Agora parou de compartilhar, Fernando. Tá. Agora voltou. Voltou? Uhum. Tela cheia agora? Sim. Isso. Tá. Então deve ter travado meu computador. Então, como eu estava falando para vocês, né, a gente fez ali processos executados, então foi quando a gente começou algumas premissas que a gente tem aqui, né,
é a questão de não burocratizar a empresa, né? A gente não engessar os processos, porque a gente trabalha com muitos projetos, principalmente a Tecan tem muitos projetos que são globais, né? O próprio Flow, que nasceu, ele já é uma tecnologia que está rodando em 20 países, né? Ele já nasceu assim, então a gente tem que ter os processos bastante ágeis, né? Porque o pessoal está sempre dando suporte para alguma unidade a nível global. Uso de plataformas e ferramentas amigáveis, né? Metodologia ágil e a gente conseguir ter o aprimoramento contínuo, né? Então, hoje a gente está vendo que uma das coisas que a gente quer fazer agora para 2023, a gente está trabalhando para usar a nossa tecnologia do Flow, que é toda uma parte de fazer coleta de dados e trabalhar com isso, digamos assim, fazer toda a parte de processos, automação, né, e a parte de dados também. Então, a gente deve estar usando a nossa ferramenta aí para colocar todos os processos dentro do MGPDI. Uma das coisas que a gente começou, então, né, foi estruturar a parte de inovação, né? Então, por mais que a gente tenha várias startups aqui dentro da holding, a gente precisava ter uma estrutura certa do que a gente queria fazer, né? E a gente tem essa questão da empresa estar crescendo, como o Alisson falou hoje, a gente está quase com 60 pessoas, cresceu muito desde que a gente começou o processo aí, né? Se a gente for contar lá 2019, eu acho que a empresa tinha 20 e poucas pessoas, não chegava a 25, e a gente hoje está com quase 60. Então, a gente teve um aumento bastante grande, tem essa questão de entradas novas, e uma das coisas que, mesmo não sendo necessárias, a gente acabou optando por ter um manual de procedimentos, tá? Então, todos os nossos processos estão colocados nesse manual aí que vocês estão vendo. A gente tem uma capa, ele fica disponível aqui. Então, o que a gente fez ali? A gente fez todas as estratégias organizadas nesse manual, indicando quem faz, periodicidade de cada processo, a forma que registra e cada indicador, né? Então, a gente fez uma tabelinha bem... se não quer ler o manual, lê a tabelinha ali, tem todos esses dados aí, né? Então, foi a forma que a gente encontrou de estar trabalhando isso, né? Hoje a gente usa como uma ferramenta de comunicação aqui o Discord, tá? Que é uma ferramenta para quem os gamers aí vão reconhecer. É uma plataforma de comunicação bem bacana. Tá, como o Alisson falou, a gente tem aqui a nossa estrutura toda horizontal, então tá todo mundo aqui, né? Vocês estão vendo aqui, vai estar todas as pessoas que estão online aqui, né? Tem o administrador do grupo e todas as pessoas, e a gente consegue fazer isso de forma muito tranquila. Então, eu tenho uma dúvida, o Alisson está online, a gente tem essa liberdade de conversar com ele, com o Fábio, né? Que também é outro cofundador, então a gente tem essa liberdade de tornar as coisas muito ágeis. Todos os processos, todos os projetos têm sua pasta aqui dentro, né? E aqui eu tirei um print para vocês verem que a gente criou, então, que a gente tinha essa questão do manual. Dentro da pasta Discord tem o Boas-Vindas, e uma das coisas que já está no Boas-Vindas é a questão do MGPDI. Então, toda pessoa que entra agora, ela é convidada para ler o manual de procedimentos para a parte de gestão dos projetos de inovação. Então, ela entra, o primeiro dia ela já é convidada a fazer essa leitura e está se apropriando aí dos conhecimentos e do que precisa e o que cada ferramenta representa, né? E onde ela vai estar fazendo esses registros, essas evidências de cada projeto, né? Então, a gente achou a ferramenta Discord a mais tranquila, porque são feitas daily, né? Tá tudo aqui dentro. Então, se tem alguma dúvida, alguma coisa assim, tem o projeto ali, a área de inovação e ideias, que é a próxima que eu vou estar falando quando a gente trabalha com a gestão de ideias. Então, tá tudo aqui dentro, né? Tudo muito simples para as pessoas poderem realmente acessarem e estarem conversando com a gente sobre a parte a parte de gerenciamento aí do nosso PDI, né? Ô Fernando, Oi. Só para compartilhar ali contigo referente ao Discord, é uma ferramenta, pessoal, que a gente usa para comunicação, né? Então, assim, a gente tem outras ferramentas para gestão de projetos, né? Mas essa aqui é uma ferramenta para comunicação. Posso dizer que no processo de certificação, o pessoal nos cobrava muito evidências, né? Mas cadê a evidência? Cadê a evidência? A gente sempre pensa assim, em auditoria e tal, de evidência formal, e foi muito legal no processo de certificação que o pessoal entendeu. A gente mostrou ao vivo a cores, nós trabalhando na hora, no momento da certificação, aparecendo, né, notificações referente a um cliente que, né, acabou fechando uma nova venda, uma celebração,
Então, tudo acontece dentro do Discord, seja projeto, seja comunicação interna. Então, teoricamente, é a nossa plataforma interna que a gente trabalha, obviamente, a gente usa o WhatsApp também, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, mas aqui é a ferramenta oficial, né, onde a gente tem toda a parte de comunicação, né? Só, Fernando, reforçar, né, essa questão das evidências, né, que a gente usou ela e o pessoal aceitou, né, o Discord para vários itens que a gente tinha dentro dos itens avaliados, o Discord aceitou, né? Então, eu também achei interessante colocar isso pela flexibilidade de uso de ferramentas e aceitação no processo da implementação e da certificação, né? Era só esse parênteses, tá, Fernando? Ok, mas é importante. Então, aqui a gente tem todos os registros, como o Alisson falou, né? E a gente passa, então, para o próximo item que a gente também colocou dentro do processo de certificação, que é a parte de gerenciamento de ideias, né? Então, hoje, a gente teve, foi uma parte que a gente conversou bastante aqui, com a Rosane durante todo o processo de consultoria e assessoria dela também, né? Que a gente tem 3 entradas hoje, né? A gente tem as ideias que vêm de colaboradores, né? Que qualquer um pode, a qualquer momento, tá dando a sua ideia, né? E entra ali no canal que eu falei no slide anterior aqui. Então, a gente tem o Inovação Ideias, que ele pode diretamente conversar com a gente ali, né? Dentro desse canal aqui. E a gente também tem as ideias que acabam vindo de clientes, né? Então, a própria startup que nasceu, o Flow, foi uma ideia que nasceu de um cliente, virou um projeto de inovação aberta e hoje é uma startup que a gente tem sediada em Miami, tá? Então, para vocês entenderem como aconteceu as coisas, né? E a gente também, o ano passado, desde 2020, mas intensificou o ano passado, em 2020 a empresa já tinha entrado num projeto da FINEP. Na verdade, a história da Tecam vem lá de 2004, quando a Tecam foi a primeira incubada na incubadora da Unisc, né? E eles também estavam com um projeto, nasceu de um projeto de fomento, né? A própria incubadora nasceu disso também. Então, já tinha isso na sua alma aí, né? Então, a gente também tem essa questão de editais de fomento à inovação, que a gente acaba indo muito a fundo. Então, a gente criou todo um processo também para quando essas ideias entram por ali. Também comunicação principal no Discord, ali na aba de novas ideias. Como é que, então, hoje, explicando rapidamente a questão de colaborador, né? Então, hoje, o colaborador, ele entra com a ideia e como é que ele faz para colocar isso, né? Evidenciar. A gente usa o Canvas aqui, tá? O Business Model Canvas. Então, aqui ele vai estar explicando o que é essa proposta de valor, né? Para quem conhece o Canvas aí, mas falando rapidamente, para quem vê uma ferramenta nova, né? A parte de clientes. Então, ele defende a ideia e monta aqui a sua ideia, como seria esse novo negócio, ou uma melhoria do nosso produto que traria novos negócios, né? E uma das coisas que a gente chegou aqui no final aí, que também foi interessante, que a gente criou agora, eu digo, uma nova versão do Canvas aí, que cabe alguns artigos aí para literatura futura aí. A gente criou um campo aqui que se chama riscos. Então, a ideia, o colaborador, a gente já ajuda ele a pensar, né? Que toda a ideia acaba passando aqui pela minha área, né? Que é a parte de evolução de ideias, que a gente faz a questão de perguntar para eles, tá, e vamos mapear os riscos que estão envolvidos nisso aí, que pode ser a questão financeira, pode ser tecnologia. Então, a gente já monitora aí, foi um apontamento que foi feito já com ajuda aí durante o processo de certificação, né? Então, foi bem bacana. Então, a gente usa essa ferramenta simples, a gente prepara esse material, eu ajudo a preparar aqui, e o colaborador, ele vai defender isso, né, para os founders aí, e eu participo dessa banca também, que ele faz um pequeno pitch aí para estar defendendo a sua ideia aí, porque geralmente, quando é uma ideia própria, aí a gente tem que correr atrás de patrocínio. Acaba sendo bem bacana esse processo aí, né? Então, a gente trabalha com pitch aqui como startup aí. É uma palavra que está bastante em alta, grandes empresas já estão fazendo isso. Para a gente ter 3 minutos ali, ele defende a sua ideia e a gente tem um entendimento do porquê essa ideia seria bacana para a empresa. Ô, Fernando, essa questão do pitch aí é legal comentar, porque como nós, digamos assim, passamos por diversos processos de aceleração, sejam nacionais ou globais, né? Isso está, eu vou dizer diversos, são mais de 20, talvez 30 processos diferentes, onde a gente recebeu mentorias. Chegando a 40 já.
Estamos chegando a 40. Então, assim, a gente aprende muito, né? No momento que tu abre a tua empresa, a tua ideia, né? Para mentores, para pessoas contribuir, criticar no bom sentido, você aprende muito e isso vira uma coisa natural, né? O que a gente tem visto aí com os grandes clientes que a gente tem, inclusive dentro das empresas, né, de grande porte, multinacionais, quando você quer implementar uma melhoria em algum processo, elas já estão usando, né, Canvas e Pitch para poder vender a ideia e priorizar ela dentro dos seus negócios, né? Então, nós estamos fazendo isso desde talvez 2016, onde a gente participou aí de um programa de empreendedorismo em Stanford, através de uma indicação da SoftSul, junto com a Funsoft de Minas, onde eu e o Fábio, meu sócio, a gente escreveu a empresa, um negócio, e a gente participou de um intensivo aí para empreendedores na universidade, e desde lá, a gente entendeu que, né, a ideia ela precisa ser desenhada, tem que ser validada, e seguir esse processo, entre aspas, das startups para poder tomar uma decisão em algum momento, onde você vai ter os dados estruturados, bem qualificados, né, vai dar uma olhada nos concorrentes, vai dar uma olhada no mercado, vai dar uma olhada nos riscos, né, de um possível concorrente que não é concorrente no momento, mas mudando alguma coisa na solução dele, pode se transformar do nada um concorrente. Isso nos ajuda muito. Então, toda a nossa equipe vive isso. Nós temos isso muito vivo nas nossas redes sociais, celebrações. Então, entendem que isso então, faz parte do nosso dia a dia. Talvez nas empresas de vocês também faça parte, né? Mas a gente sabe que nem todas estão nesse meio, entendendo. Tem muita gente que acha que não vai fazer sentido, mas faz. A gente tem isso na prática, né? Então, desde 2016, a gente está envolvido no meio das startups, né? Onde a gente participou desse evento. Então, o pitch aqui e Canvas são muito importantes aqui, né? Eu acho que o Fernando vai falar um pouquinho do próximo passo aí, que é o Discovery, né? Então, aqui é um pouquinho do que a gente faz, né? Então, a ideia, né, o colaborador, ou aqui também a gente tem a questão que pode ser o cliente, né? Então, a gente também ajuda a montar um Canvas até para nós entendermos, né, a ideia, faz reuniões, geralmente alguns clientes o próprio Alisson acompanha. A gente tem a questão de ter um pitch interno lá também, né, para validar essa ideia. E depois, quando é o caso, ou é feito internamente por nós aqui, a parte de discovery, o que é, eu vou estar mostrando todos os passos para ele, né, que é a fase de descoberta mesmo desse plano, dessa ideia, né, principalmente quando vem de cliente, né. E aprovando, ele vai virar um projeto de inovação, então, que a gente vai estar gerenciando ele dentro da área de gerenciamento de projetos ali. Então, as ideias internas que são reprovadas, às vezes porque falta financiamento, ou porque a gente não entendeu muito bem o segmento de cliente, ela vai para um banco de ideias, né? Se ela não está naquela diretriz que foi colocada no início ali do ano de algumas, vamos dizer assim, algumas linhas, né, de negócio que a gente está planejando para esse ano, né? Então, essa é a área Discovery, né? Então, o que a gente faz, né? A gente tenta colocar toda a parte de objetivo de negócio, né? Então, especificação de requisitos, a parte de projeto de arquitetura, toda a parte de projeto de UX, né? Proposta de projeto, e daí ele vai ser apresentado de novo quando é de cliente, né? Tipo assim, a gente, às vezes isso aqui tem uma carga bastante grande, às vezes são 100 horas que a gente dedica aqui, 200 horas, né? Dependendo do cliente, a gente tem até esse período aqui já sendo remunerado, né? Porque a gente faz todo o trabalho, né? Desde a parte de... E depois vai para um plano de projeto, que são todos entregáveis, né? Então, a parte de discovery, para nós, ela é muito importante, ela vai dentro da parte de ideia. Né? E aqui a gente, quando tem com um cliente, que a gente está falando de projetos, né, como eu já citei para vocês, globais, essa parte que é muito importante, que são grandes volumes de recursos que vão ser investidos para essa ideia se tornar realidade. Né? Então, essa parte do discovery aqui para nós é muito importante hoje também. Né? Hoje, a parte toda, então, de discovery, a gente também trabalha, eu vou estar mostrando depois no gerenciamento de projetos, mas a gente trabalha com ferramentas como o DevOps, né, que fica toda a parte ali dentro, então, registrada, cada parte, desde a Wiki, que tem as bibliotecas, toda a parte de
dos contratos de colaboração que são feitos quando a inovação é aberta, né? Então, a gente tenta ao máximo aqui também usar essa fase para deixar tudo registrado, né, para o que vai se tornar depois esse projeto ser aprovado, né? E, Fernando, só no Discovery ali também cabe salientar, porque às vezes tu pode fazer um Discovery mais simples para gerar um mínimo produto viável, né? Que é um Isso. MVP para validar a ideia. Então, dentro desse contexto, é isso aí, tá? Eu trago sempre o exemplo da casa, né? A pessoa quer uma casa. Tá, mas antes de fazer a casa, alguém vai desenhar essa casa, vai ver a estrutura da casa, se vai comportar 1, 2 andares, janela vai para lá e para cá. A gente consegue fazer a parte do design, uma parte dentro do Discovery, que é desenhar, né? Que é o passo 4 ali que a gente tem, que é prototipar esse projeto para ver se as expectativas estão claras, né? Porque daqui a pouco a pessoa te fala uma coisa, tu entende outra e o desenvolvedor entrega outra. Então, a gente faz ali o discovery, define os requisitos, desenha tudo bonitinho, navega entre tudo, é mais ou menos isso. Bom, ficou muito caro isso. Mas como é que a gente pode viabilizar isso? Fazer menor, colocar no mercado rápido, verificar se tem aderência, se alguém vai pagar ou não vai pagar. Então, inclusive até entregar, né, o próprio design para alguém validar. Então, isso a gente faz interno nos nossos produtos, a gente faz sempre com o cliente que possível, rodar o Discovery primeiro, porque tu não vai pedir para alguém uma casa e não vai ver ela, manda já construir, tu vai querer ver ela. Então, é uma forma hoje que a gente tem até de monetizar, vender, né, essa fase. A gente tem especialistas para isso, obviamente, né, pessoas que são focadas na parte de usabilidade, na parte de design, harmonização, né, das telas, seja num aplicativo ou na parte web, e você consegue fazer isso aí. É trazer a ideia, e a ideia ela vai, né, seguindo uma jornada até ela ser concretizada, mas antes de você botar a mão e investir, né, porque nós somos uma empresa de tecnologia, uma empresa de desenvolvimento, temos anos de experiência, então a gente vai aliando um pouquinho as experiências anteriores e vai tentando ser o mais assertivo, né, com o cliente, né, e essa fase de discovery hoje para nós ela é fundamental para qualquer projeto, qualquer ideia, porque em algum momento você precisa enxergar o que vai entregar, né, então o discovery tem, isso aqui é um discovery completo, né, mas às vezes a gente faz só o design, né, da ideia, coloca na mão, depois dá uma olhada no mercado, se alguém vai pagar, né, então estou misturando um pouquinho aqui com o negócio e tal, mas todos eles de alguma forma passam por esse processo aí, tá? Às vezes é mais rápido, é meio desenhado, mas tem que ter essa fase, essas fases, digamos assim, para a gente ter uma assertividade maior depois lá no nosso sucesso, né? Bom, dando continuidade então, né, o próximo processo que a gente trabalhou foi a parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente tem essa questão de todos os colaboradores serem incentivados a sempre estar estudando e pesquisando alguma coisa. A gente tem algumas plataformas que todos têm acesso, como a Lura, Pluralsign, Rockcity, né? E a parte dos clientes, a gente trabalha muito na questão de pesquisa quando a gente está trabalhando na fase de discovery, quer ver qual tecnologia melhor se adequa, a questão de ver toda a parte hoje de concorrentes, né? E a Incorp trabalha hoje muito também com a questão de CTs, aqui a própria universidade, a gente está dentro do parque, né? Através de convênios. Então, a gente hoje, para vocês terem uma ideia, toda essa parte de pesquisa hoje, a gente desenvolve 2 projetos de inovação com o Senai de Mecatrônica. A gente ganhou o edital de inovação, que tem o edital gaúcho de inovação para a indústria, a gente ganhou 2 anos seguidos. A gente desenvolve um IoT para a área de coletas para meu resíduo, né? Para a parte industrial, então é uma facilidade, é um device né, que vai estar fazendo chamamento de coleta de resíduo dentro da indústria. E a gente está fazendo um outro esse ano que começou há pouco, a gente foi agraciado agora, assinou o contrato mês passado, que vai ser um IoT para a área de gestão de dados da parte de estação de tratamento de efluentes das indústrias, que hoje a pessoa, né, os técnicos, os analistas têm que ir lá estar vendo a estação de tratamento 3, 4 vezes por dia, né, fazer toda a mensuração manual, e depois tem que lançar isso numa planilha para depois, né, lançar isso num sistema, e a gente vai fazer isso tudo via meu resíduo e já vai estar interligando com os órgãos de controle ambiental, né? Então, Ô, Fernando, Oi?
Vou te interrompendo Não, aqui, por mas favor, por favor. essa parte das CTs e os editais também é uma forma de viabilizar projetos, né? Às vezes você tem uma ideia e não tem o recurso, e os editais são lançados e você pode viabilizar através de editais, né? Que são editais de fomento, e o Fernando vem impulsionando isso dentro da Incorp, porque ele tem experiência também em escrever editais de uma forma super assertiva, e a gente já está, vamos ir para o terceiro edital já agraciado, então também olhar para esse lado, né? Você está dentro, que nem nós, estamos dentro de um parque tecnológico, respira-se inovação, estamos perto de doutores, mestres, alunos, e a universidade também busca editais, se compartilha dentro do parque quais são os editais lançados, tem um grupo que está sempre trocando ideia do que dá para fazer, isso é um ecossistema muito interessante, então a gente tem essa vantagem, digamos assim, de estar dentro de um parque tecnológico que tem uma estrutura voltada e pessoas pensando nisso, mais o Fernando, que está sempre ligado, não interessa o dia, a hora, ele está mandando lá, ó, nós temos um grupo de inovação, ideia, e a gente vai sempre o tempo todo respirando isso. Quando eu digo nós, é o nosso time como um todo, né? Nossos colaboradores também colocam essas oportunidades, viu uma notícia aqui, tá? E vamos linkando, né? Isso é uma cultura que se construiu durante esse processo, né? E essa questão dos editais, de universidades e convênios ajuda a alavancar projetos, né? Então era mais esse ponto que eu ia colocar também, Fernando. Não, tranquilo, é importante. Então, como eu estava falando para vocês, né? A gente tem essa questão toda dessa parte de pesquisa ser colocada assim, e a gente usa hoje, basicamente, o DevOps e o OneDrive ali para compartilhar todos os dados, né? Que são pastas públicas para todo mundo ter acesso. Essa era sempre uma preocupação, que é a questão de ter acesso com ferramentas do dia a dia já, né? Então, aqui é só para mostrar um pouquinho para vocês, tá? Dentro do DevOps aqui a gente tem uma pasta que foi do começo lá do Flow, tá? Quando a gente começou, o pessoal começou a desenhar, eles fizeram, então, toda a parte... Aqui a gente tem o termo, né, que foi feito com a empresa, que tem sede nos Estados Unidos, então, o termo de desenvolvimento, e aqui toda uma questão de pesquisa dos... aqui está o Canvas, né? Vocês vão estar identificando ali que tem uma pastinha que tem o Canvas, e tem todo aqui um benchmarking de plataformas que foi feito dentro da pesquisa. Então, se fez a nível, né, mundial os principais players que seriam nossos concorrentes. Então, é feito todo esse trabalho e está tudo organizado aqui dentro dessa ferramenta que o pessoal já usa, né? Tem a parte de desenvolvimento, tem a parte de controle das sprints ali, né? Mas também tem a parte da Wiki ali, que é a biblioteca do projeto, onde fica tudo, né? Então a gente sempre tentou fazer de forma que ficasse mais fácil o acesso e que fosse já rotinas do dia a dia. Então, toda vez que entrar aqui e falar, né, da parte, está falando aqui em gestão da colaboração, o que é, e está aqui o termo de cooperação entre a empresa TECAN, no caso, e a ULT dos Estados Unidos, né? Só para mostrar para vocês aqui como fica. Aí a gente entra propriamente, então lá foi aprovada a ideia do cliente ou veio edital, a gente foi aprovado no edital, a gente vai estar trabalhando dentro de um projeto mesmo de PDI, né, que é o outro item, né, outro processo, né, que a gente trabalhou dentro da certificação, e os projetos de PDI também, eles vão ter então 3 fontes, né, aprovação de ideias aprovadas que vieram de colaboradores, de clientes ou os editais que o Alisson falou. A gente trabalha aqui com a questão de ferramentas, o Project Model Canvas, então a gente usa isso para estar depois desenhando o que era um modelo de negócio, né? Num projeto, então, um plano de trabalho quando vem de edital, ou a nossa própria biblioteca de documentos internas também, né? Então a gente aqui usa sempre mescla de acordo com a origem da ideia e também o que exige no caso de edital, né? Hoje a gente está trabalhando bastante nessa parte. Aqui como indicadores, então, a gente tem números de projetos iniciados e concluídos, né? E um indicador que a gente tem aqui, que a gente usa como resultado econômico dos projetos, são as horas orçadas que a gente tem no início do projeto e as horas que estão sendo realizadas. Né? Então, quando a gente tem mais horas realizadas do que orçadas, a gente está tendo uma luz vermelha se acendendo aí, opa, a gente está gastando mais do que tinha projetado, o que houve, mudou o escopo, tem que sentar com o cliente de novo, ou no caso de um projeto de inovação, a gente tem que rever horas, né? Ver onde é que a gente tem, no caso de recursos, como a gente tem um recurso da FINEP aqui, de um projeto para a área da saúde,
né? Então, a gente tem que estar vendo a parte de alocação de equipe, o que está vendo, por que está demorando. Então, a gente usa esse indicador como resultado econômico dos projetos, né? Então, a parte de pesquisa também a gente coloca dentro do DevOps ou no OneDrive, né? Então, a gente tenta ao máximo ter tudo organizado. Aqui, só para mostrar para vocês, tá? A gente está numa frente de um projeto com a Corsan, que a gente está agora na fase de alinhar a contratação, mas aqui já é um projeto que nasceu durante a certificação, então vocês vão ver que todas as pastinhas têm MGPDI, porque o documento já está aqui, a parte de ideias, que a gente participou de um edital aqui da universidade, foi um desafio do parque, né? Então, a parte toda de inovação aqui, que foi o evento de inovação lá, né, do lançamento do edital, a parte de ideias vai ter o Canvas, então a gente já está organizando ao máximo dentro da nomenclatura para o pessoal também já ir se aculturando das nossas siglas durante o MGPDI, né? Então, a gente usa isso aqui dentro da parte de gestão de projetos. Então, como eu falei para vocês, o que já está sendo desenvolvido, ele passa para dentro do DevOps, e o que está aqui em fase de negociação para assinatura de contrato, né, principalmente quando é órgão público ou fomento, a gente tem aqui a pasta dentro do OneDrive, porque alguns órgãos de fomento, eles pedem para a gente compartilhar uma pasta já da prestação de contas, né? Das notas, da parte de pessoal, se tem. Então, a gente já usa o OneDrive também para facilitar essa parte de comunicação de evidências e de prestação de contas, né? Então, a gente também aliou essas ferramentas para que a gente conseguisse, de certa forma, manter o nosso trabalho, a nossa rotina, mas também atender os requisitos do MGPDI, né? A parte de gestão de colaboração, como eu falei para vocês, né, a parte de colaboração interna, ela já é horizontal e colaborativa, então a empresa é dividida em áreas e todos têm voz através do Discord, as nossas salas aqui são todas abertas, né, a gente tem um ambiente bem amigável, a gente brinca aqui, né, o pessoal sempre fala que a gente é o Google aqui do parque, porque tem um ambiente bem legal, né, então a gente tem... é uma forma diferente de ver. Eu posso dizer para vocês que trabalhei em muitas empresas, já passei por grandes organizações, mas o ambiente que a gente tem aqui dentro da Incorp é bem diferenciado. Então, a gente trabalha com essa questão de empresas, universidades e CTs com convênios e contratos, né? Então, são colaborações que a gente às vezes demanda de uma ICT, ou às vezes a gente é demandado para fazer parte de um projeto, né? E tudo isso faz parte da nossa gestão da colaboração, né? Então, essa foi a parte, eu diria que a mais fácil da gente evidenciar foi aqui, porque a gente trabalha muito forte com isso, né? Então, aqui a parte dos convênios, dos contratos, né? Os contratos de pesquisa, a gente deve estar envolvido em mais uns 3 ou 4 que vão startar aí. Então, a gente tem essa preocupação sempre, né? De estar com tudo ok para conseguir ao máximo a gente fazer parte disso, conseguir ter êxito nesses editais de fomento para inovação que nos ajudam muito, né? A gente tem alguns editais aí que a gente tem 90% de fomento e 10% de contrapartida. Então, a gente está falando que alguém que está acreditando na nossa ideia, que está colocando R$9 para cada R$1 que a gente coloca, né? Então, isso é muito bacana. E, geralmente, são editais de subvenção, né? Não são empréstimos nem financiamentos, né? E, por último, a parte de indicadores, né? Então, o que a gente tem aqui é conseguir definir, né, quais são os indicadores, conseguir medir, então, todo esse processo de inovação e a gente conseguir acompanhar os resultados, né? Então, a forma de registro que a gente fez ainda está, como eu falei para vocês, nesse primeiro momento, a gente ainda está planilhando, né? Fazendo os gráficos ainda usando planilha eletrônica, né? E os resultados a gente coloca no Discord para o grupo, né? Então, a gente, de novo, usa a ferramenta ali. Então, isso que a gente deve estar colocando na nossa ferramenta Flowy para 2023 ou 2024, né? A gente está trabalhando nesses processos também. Então, o que a gente buscou aqui foi indicadores fáceis, né, da gente conseguir medir, tranquilos na forma da gente conseguir estar buscando isso no dia a dia, né? E a gente usa o Discord aqui, como eu estou mostrando na tela para vocês. Então, aqui no dia 6/10, a gente fez do primeiro semestre, a gente fechou. Então, os colaboradores aqui, né, eles têm acesso aos indicadores aqui de como está a nossa situação naquele momento, e todo mundo pode vir aqui nos ajudar a melhorar, dizer, olha, quem sabe aqui na parte de ideias a gente pode fazer tal coisa. E uma das coisas difíceis que a gente tem aqui, que eu posso dizer como apontamento, como a gente tem a questão de correr atrás de editais, a gente lança os editais dizendo assim, olha, gente, a gente está com um edital aqui que fomenta a parte da gente estar pensando em IoT, em device, ou a gente consegue desenvolver como um projeto que a gente está assinando agora,
com a Embrapi, com a FURG, né, que é outra universidade, a parte de inteligência artificial, né, para a área de logística. Então, a gente acaba que os colaboradores eles têm a ideia e acabam segurando um pouquinho para ver quando tem um financiamento que já tem o patrocinador da ideia dele, né? Então, a gente tem poucas ideias de colaboradores que a gente tem que correr atrás de patrocínio, mas a gente tem todos os editais, a gente consegue mandar alguma ideia aí, que o pessoal é bastante ativo nisso, porque a gente já corre atrás, porque tem um patrocínio, né? A gente não tem que tirar do nosso caixa. Então, talvez isso seja uma questão de uma cultura também diferenciada que a gente tem aqui. Tá? Então, basicamente, o que a gente passou de todos os indicadores, passando um overview aí para vocês, a gente fica à disposição se alguém precisar, tiver no processo aí, quiser trocar alguma figurinha, alguma ideia, tá? A gente, né, tiver alguma ideia também que a gente possa melhorar, a gente não é dono da razão aqui, bem pelo contrário, né? A gente foi um processo bastante árduo, bastante, que levou bastante horas, né? A gente teve bastante conversas em que a gente teve que mudar muita coisa no decorrer do período. A gente começou numa ponta e terminou noutra, né? Pivotou, como a gente chama aqui nas startups, mas basicamente o nosso processo foi esse, tá? Então eu vou tirar aqui do compartilhamento para a gente voltar a conversar. Era basicamente isso que a gente tinha para apresentar de dados, tá? Então a gente fica à disposição aí. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Alisson. Tá? Dentro do tempo. Tá? E muito boa a apresentação, assim, muito do que a gente vê lá no MGPDI, a gente enxergou aí na apresentação de vocês e que conquistaram esse certificado. Os participantes que tiverem pergunta, eu estou repetindo, escrevam a pergunta que eu leio para que o pessoal da Encorp nos responda. Né? Como eu ainda não tenho nenhuma pergunta escrita aqui, eu tenho algumas perguntas que eu posso ir fazendo, enquanto sobra tempo, enquanto vocês têm tempo de inserir suas perguntas aí. A primeira pergunta que eu tenho e aí vê Alisson ou Fernando, ou os dois, aí fica a critério de vocês quem vai responder. Eu só peço que seja bem sucinto para a gente aproveitar, porque eu tenho aí uma meia dúzia de perguntas para fazer e já estou vendo que tem gente digitando, o Nelson Rabelo, lá de Minas, está digitando. Mas a primeira pergunta que eu tenho: quais foram os maiores desafios encontrados durante o processo de certificação no MGPDI? Eu posso começar respondendo, Kival. Eu acho que talvez aí os maiores desafios que a gente teve aí foi a questão da dedicação, né? O dia a dia de todas as empresas é muito corrido, né? Então é um processo que exige um pouco, né, de dedicação. Então a gente conseguiu aí o Fernando se desdobrar para seguir isso, encontrar também a pessoa certa para tocar esse processo, né? Porque tem que ser uma pessoa metódica que vá atrás, né, das informações, questione, né? E eu acho que o último ponto no nosso caso aqui foi a questão da adequação desses nossos métodos ágeis e questão da nossa estrutura horizontal, né? Como a gente conseguiria facilitar, e eu acho que nos primeiros slides do Fernando lá tinha evitar, né, burocracia dentro desses processos. Eu acho que rapidamente, do meu ponto de vista, seriam esses. Tá? Muito bem. Eu vou ler a pergunta do Nelson Rabelo, lá de Belo Horizonte, é empresário de Belo Horizonte, e está aqui. Olá, como o modelo de negócios de vocês envolve várias startups, vários CNPJs, provavelmente como vocês lidam com ideias que cruzam duas ou mais startups? Tá, assim, realmente a gente tem vários negócios com focos diferentes. Quando a gente tem complementação, né, a gente tem um time de analytics, é uma empresa específica que a gente tem a SOR, a gente acabou fazendo um investimento, essa empresa está aqui dentro da nossa estrutura. Então, por exemplo, a gente precisa de analytics no nosso startup Meu Resíduo. Elas prestam serviço para outra empresa
e faturam normal, tá? Tem aí o caso da bitributação, acontece, mas a gente buscou e foi mentorado e entendeu que a gente precisa tratar elas cada uma com a sua unidade de negócio e executar um serviço. Facilita muito isso, porque o fato de a gente se complementarem nos negócios, né, a gente está todo mundo junto no mesmo ambiente, as coisas são mais ágeis, a gente tem um foco e a coisa funciona bem, tá? Mas empresas prestam serviços umas para as outras, isso acontece entre 2, 3 empresas às vezes. O Nelson, ele replicou a pergunta. A gestão da inovação é, então, uma espécie de serviços compartilhados para todas as startups? Sim. O que aconteceu ali, que eu comentei, nós começamos o processo de certificação, ali, a parte de implementação com a Tecam, porque começou lá em 18 e para 22 mudou muito, né? E, no fim, a gente acabou fazendo esse processo todo, envolvendo o grupo como um todo. Então, ele é compartilhado, né, entre todas as unidades aí de negócio que a gente tem, e, inclusive, serviços também são realizados entre empresas, tá? Então, acontece também. Quando a gente brincou do pivotar, no meio da certificação lá, a gente se deu conta, mas porque começou a ficar meio confuso, a gente falava de uma empresa, falava da outra, que aqui a gente faz assim, e no final das contas a gente se deu conta, não, mas a gente tem que trabalhar com isso aí no nível de grupo. E aí foi o que aconteceu. Mais uma do Nelson. Com relação à primeira pergunta, a startup que é subcontratada não ganha royalties numa venda? Não, ela é contratada como serviço, tá? Ela, nesse momento, é como se estivesse executando serviço. O que acontece em alguns editais, por exemplo, que tem fomento, e a gente vê que uma startup ou outra pode participar, aí sim a gente conversa para verificar se a gente entra com mais de uma startup no negócio. Mas na parte de prestação, ela simplesmente presta serviço para outra empresa, ela sabe que é um projeto específico ou não. A gente tem empresas, por exemplo, a gente tem a empresa Flowy, a gente tem empresas do grupo que prestam serviço para a Flowy, mas elas não têm, digamos assim, nenhum royalties em cima da outra empresa. Atualmente esse é o nosso modelo, tá? Mas talvez mude, a gente está sempre, né, pronto para mudar, né? Estão me ouvindo, Kival? Está me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, Nelson. Na verdade, só complementar, desculpa, Alisson, porque eu estou perguntando porque a gente tem no nosso grupo de empresas um modelo parecido com o seu, entendeu? Então, desafios parecidos, né? E a pergunta é a seguinte, uma startup tem um produto e nessa startup você vai embutir o produto de uma outra, quer dizer, não é só uma prestação de serviço, entendeu? Sim, complementa com parte do negócio na outra. Ou seja, eu tenho um módulo aqui que vai plugar no outro. Isso. Vocês não têm essa situação, não? Nós não temos atualmente, mas a gente está em vista disso acontecer, porque a gente tem parte de um negócio que vai ser acoplado no outro, e aí sim nós vamos ter que trabalhar nesse sentido aí, tá? Colaboração, no caso, né? Mas a gente está aberto sempre a colaborar, tá? Mas nós não firmamos isso. Se me permite, porque tem um desafio nesse caso aí vamos colocar assim, de novas versões também dos dois, entendeu? Porque, se me permite, assim, a gente coloca isso muito nos termos, né, e nos contratos. O que acontece, assim, quando a gente trabalha com inovação aberta, o que é a contrapartida de cada um, o que vai ser o direito de cada um, às vezes o que a gente coloca, como já aconteceu. Uma empresa nos contratou, a gente entrou com inovação aberta, né, para dizer assim, olha, vamos dizer assim, o projeto, vou chutar um valor, sai 100 mil, então tá. Vocês entram com 50 mil, a gente entra com 50 mil de desenvolvimento. Vocês têm direito a usar a licença desse software até fazer sentido para vocês, né? Com atualizações, mas ao mesmo tempo a gente tem direito de comercializar. Por enquanto aconteceu só com uma startup, mas quando acontecer com duas, a gente vai estar fazendo isso no contrato. Então, cada caso, Nelson, é um caso, por isso que é um processo bastante longo. Assim. Nesse caso, só para ser bem específico, né, nesse caso, a gente trabalhou com inovação aberta já em 2, 3 situações, mas era junto com o cliente, não uma startup do grupo, né, Fernando? Sim. A gente fez esses contratos de inovação aberta, a gente definiu as cláusulas, entrou o investimento de 2 partes, definiu-se, né, o que seria de
digamos assim, responsabilidade de cada uma e quais eram as garantias. Mas são duas coisas, uma é dentro do grupo e outra é de clientes de fora. O Nelson, a minha sugestão é que você entre em contato com o Alisson e com o Fernando. Fernando e você foram colegas de turma no curso C2 e foram aprovados, né? Então, porque nós estamos assim entrando na parte de... Tá muito boas perguntas de negócio, mas tem outras questões aí a ser feitas sobre a aplicação do MGPDI aí na Incorp. Ok? Ok, Bom, eu perfeito. tenho duas perguntas aqui para o Fernando. Eu vou fazer duas logo. Qual o principal ganho que a certificação trouxe para a Incorp e qual o processo foi mais trabalhoso para mapear e medir? O ganho que a gente tem é a questão de organização dos processos e conseguir medir e a gente conseguir mensurar tudo que faz. Então, essa organização nos deu uma visualização aí do quão a gente está empenhado nos processos e de quanta coisa a gente tem para entregar e o que a gente está conseguindo realmente entregar. Então, quanto a gente está sendo efetivo. Então, essa organização foi bacana. De muita coisa que a gente conseguiu aproveitar, então, do dia a dia. Então, mostrou que a gente só tinha que organizar um pouquinho a casa, né? A gente já fazia, mas só tinha que tornar essas evidências mais, né? De forma mais clara. E que esse foi o ganho, né? E eu acho que para nós o mais difícil, aí eu tô falando, até a Rosane, se quiser me ajudar, mas acho que a gente ficou mais tempo foi na questão da gestão de ideias mesmo, porque a gente tem 3 frentes, que é o que entra por colaborador, por cliente, né, por editais de inovação. Então a gente teve que, na verdade, era um processo que foi dividido em 3, e isso é diferente, foi o mais difícil de medir e de conseguir impactar e desenhar ele, né, o que cada um fazia. A gente daí envolveu a parte de discovery para cliente, a parte de discovery internamente já foi diferente, porque a ideia já tinha sido validada internamente quando é colaborador, né? Então, esse foi um processo que levou um pouquinho mais de tempo por ter essas 3 frentes aí e por nós também, na vontade de deixar isso evidenciado através de um manual, né? Então, escrever isso foi mais desafiador, assim, né? Dentro do trabalho ali dos processos. Obrigado. O Alisson colocou o contato dele aí no chat, tá? Uma pergunta para o Alisson. Quanto tempo de envolvimento a empresa teve durante o processo de certificação no MGPDI? Olha que essa aí eu passo, eu acho que eu vou passar para o Fernando, porque Então, ele foi o cara que implementou, tá? Eu com o Fernando. Eu apoiei, assim, me envolvi, assim, no início com a Rosane ali, a gente tinha um grupo no início que tentou tocar e não conseguimos, até porque a gente não tinha uma pessoa dedicada, mas quando o Fernando entrou, ele emergiu no processo e talvez ele possa responder melhor. O que a gente fez, assim, em média, tá? Lógico que aquele negócio, como a gente tem mais projetos aqui, a gente tinha, né, alguma semana ou outra não conseguia entrar, mas em média, nesse 1 ano e 4 meses que a gente, né, tentou ao máximo aí colocar todas essas frentes de trabalho e medir tudo isso, a gente trabalhou mais ou menos umas 12 horas por semana, vamos colocar em média aí, né, para deixar isso tudo azeitadinho, porque ia muita coisa. Aí era aquela questão que, né, recebia aconselhamento da Rosane, a gente não conseguia se fazer entender na questão de ter algumas ferramentas internas nossas, né? Então, depois a gente voltava, ela dava uma analisada, eu pesquisava de novo, e nesse meio tempo também a gente estava vivendo no início ali a questão ainda de ter pandemia, né? Então, a gente era muito distante, né? Então, às vezes precisava de mais informação, ter mais contato dia a dia, e a gente conseguiu, nesse ano aqui que a gente voltou também, a gente conseguiu acelerar um pouquinho mais o processo, mas em média deu mais ou menos de 10, 12 horas por semana ali desse trabalho de compilar dados e correr atrás. Muito obrigado. Bom, são 18 horas, a hora da gente terminar ou de ir para os finalmente. Então, eu vou passar para a conclusão, né?
Não sei se Fernando, não sei se o Alisson ainda quer acrescentar alguma coisa nessa parte perguntas e respostas, mas eu já pretendo, logo a seguir, passar para a conclusão. Não, do meu lado, o que vai, de novo, né, agradecer aí a oportunidade, porque compartilhar isso é legal e também trocar ideia com outras empresas também é importante. Eu acho legal o Nelson ter perguntado aí sobre o nosso processo, mas a gente fica à disposição aí pelos contatos que a gente passou para aprender mais, né, porque cada empresa tem uma realidade, mas a gente pode, né, pegar algum assunto ou outro e compartilhar. Ok. Bom, eu queria, na conclusão, agradecer primeiro aos participantes, a vocês que estão nos agraciando aí com a participação, né? E agradecer. Depois aos debatedores, né? Aos apresentadores aí, o Alisson e o Fernando. Foi muito rica a sessão de hoje, o webinar de hoje, né? Parabéns mais uma vez, um caso realmente de sucesso do MGPDI. A gente se orgulha, imagino vocês, né? Se a gente se orgulha disso. E um desafio, uma provocação, assim, rumo ao perfil 2 do MGPDI, né? Então, que tem bastante coisa a agregar aí, tanto no perfil 2 quanto no perfil 3. Inclusive, lançamos aí uma nova versão do Guia Geral e do Guia de Implementação WIC, onde houve pequenos, importantes ajustes, eu diria assim, tá? Né? Que a equipe técnica do modelo passou discutindo ao longo do ano, e nós estamos, aliás, já deixar um convite, esse é o último webinar do ano. No começo do ano, na última semana de janeiro, né, a gente vai programar um webinar só focado nesses ajustes, nessa mudança, e quem vai fazer o webinar é o coordenador da ETM, e mais a vice-coordenadora, que é a Rosane, o coordenador é o Rodrigo Kitts, né? E a Cristina vão apresentar conjuntamente para todos verem. A outra novidade que nós temos é que nós finalmente conseguimos disponibilizar, publicar, quem tiver interesse em baixar o aplicativo, os aplicativos com a parte de implementação do MGPDI e de guia geral para uso tanto em iOS como em Android. Tá? A gente passou meio que se batendo aí uns 2 anos, porque não conseguia resolver os requisitos lá para iOS. Agora já está disponível, pode ser acessado. Se vocês tiverem dúvida, mandem para a gente essa dúvida, a gente coloca alguém aí à disposição para vocês fazerem uso e ajudem a divulgar. É gratuito o download, né? E ajuda muito você ter no teu smartphone, no teu celular, esse aplicativo do modelo aí, né? A outra informação, o Vitor colocou aí na tela, a gente sempre grava esse webinar, tá? E esse webinar ele é disponibilizado primeiro no YouTube da SoftShow e é disponibilizado também no website, no sítio web do MGPDI, na seção webinar. Então, quem quiser saber mais sobre essa sessão ou sobre todas as outras que nós já fizemos, existe uma biblioteca lá na seção biblioteca do website do MGPDI, tem tudo isso aí. Tá? Então, tem muita informação à disposição de interessados no MGPDI. Era isso que eu queria falar, antes que dê 18h05 aí, eu queria agradecer também ao pessoal da SoftShow aí, Vitor, Adriana, tá?
Miriam, que nos dão apoio para a realização desses webinars, e dar boa noite para vocês, mas diferentemente de todos os outros no ano, eu queria também aproveitar para já desejar um Feliz Natal para todos vocês e desejar um bom ano de 2023, né? Para todos vocês, todos nós. Muito obrigado, são 18h05. Eu acho que esse webinar foi, a meu ver, foi muito bom. Tá? Todos são bons, mas esse em particular foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Mais uma vez. Obrigado, Kival. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima.